Shalom, povo de Deus. Graça e paz. Boa noite. Vocês estão na bênção? Tranquilo? Pegou chuva de manhã? Sol de tarde? Vento de noite? Geada no início da semana? Tá tudo pronto aí, tudo certo? Eu falei, a minha esposa falou, pô, amanhã não vai chover. Eu falei, em nome de Jesus, que diz que é 98% de chance de chuva. Choveu por um horário, depois ficou 98% de chance de sol. E não veio também. Mas nós estamos aí de pé, glória a Deus, firme e forte, na bênção do Senhor. Diga comigo assim: Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor me deu mais uma vez a oportunidade de te adorar. Amém? Nós somos privilegiados, sim ou não? De poder ter, primeiro, uma igreja, segundo, de poder congregar, né? E ter uma família. E na sua grande maioria que poder estar com a sua família ou parte dela e profetizando para que toda ela esteja junto aqui, amém? Então nós vamos continuar crendo, vamos continuar orando. Eu estava lendo algumas coisas essa semana, né? Nós oramos na semana passada pelos países aí que estão em guerra e tudo mais, e lendo ali vendo alguns manuscritos e algumas coisas do pastor Elias Dantas, que é um dos maiores missiólogos do Brasil, um homem que faz missões no mundo todo há muitos e muitos anos, e lendo algum material dele, ele diz, isso ele falou há quase 10 anos atrás, a igreja mais purjante do Oriente Médio, e a igreja que mais cresce no planeta é a igreja do Irã. Isso há quase 10 anos atrás ele escreveu. Que as igrejas, assim como eles fazem bunkers para tentar esconder suas bombas nucleares, os crentes também fazem os seus bunkers, as igrejas debaixo das montanhas, para tentar não ser encontrados enquanto eles adoram ao Senhor no meio do deserto. Então nós precisamos orar, vamos orar por Israel e também orar pelo Irã e por todos esses países que estão ali sendo assolados e intimidados a fazer coisas piores. Então nossos irmãos, nós temos muito, nós não podemos confundir que um judeu, nós não podemos confundir um árabe, achando que todos fazem parte daquele monopólio político e daquela visão e daquela linguagem que eles estabelecem lá. É como se todo mundo avaliasse o Brasil pelo PT e pelo Lula. Israel está vendo as atrocidades que a nossa nação faz, mas sabe o que tem lá? Eles têm consciência que nós temos um governo que não nos representa, pelo menos na sua grande maioria, de mentalidade e de linguagem. Porque se fosse assim, eles iriam soltar bomba em nós aqui também. Então o que nós precisamos como igreja? Entender que existe um povo lá no Irã, existe um povo lá no Iraque, existe um povo lá na Líbia, existe um povo ali na Jordânia que é colado com Israel, existe um povo ali em Israel que é uma igreja, mesmo escondida, que ora, que busca. Lá na Ucrânia, tem milhares de crentes lá escondidos lá. Lá na Rússia comunista, tem muita igreja lá, dentro dos valados, escondidos lá, porque não pode falar o que quer, não tem a porta aberta assim para vir e pregar e falar isso que eu estou falando aqui, sendo filmado aqui na internet ainda. Então nós temos os nossos irmãos que estão orando lá, porque muitas vezes é um só, de uma família toda, que se converteu e está ali passando lutas e retaliações. Então quero dizer para você, não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista das pessoas que ontem estavam aqui e hoje não estão. Vamos lutar em oração pela vida dessas pessoas. Lute em oração pela vida da sua família, pela sua casa, pelas pessoas que você ama. Por quê? Porque quando um se levanta para interceder, Deus move os céus e a terra. Você sabe que aquilo que está acontecendo lá, hoje destruindo aqueles arsenais, isso é a oração daquela igreja, porque isso vai trazer libertação a eles das mãos dos ayatolás, que são os religiosos árabes que tentam oprimi-los para que eles não possam dizer que Jesus é o Senhor na terra onde eles moram. Então, Deus sabe o que move. A gente não pode viver pelo que a internet fala, pelo que a televisão fala. Nós temos que viver por princípios, e o princípio da igreja é orar por toda a igreja na terra. E eles lá são irmãos tanto quanto o nosso, mas eles se vestem diferente. A linguagem deles é diferente, mas eles amam o mesmo Jesus que nós amamos. Eles estão tendo encontros com Jesus, o mesmo Jesus que nós temos a chance, só que lá eles são oprimidos, e eles buscam com tudo que podem, em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer horário, todo e qualquer momento, eles se esforçam, e nós muitas vezes por causa da facilidade,
temos deixado algo apodrecer a nossa alma. Nós temos dito de altar, e faz muitos anos, que a facilidade, ela apodrece a alma. Tudo aquilo que é fácil demais, a gente desleixa. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós como igreja brasileira, temos uma facilidade muito grande de ouvir o Evangelho, de pregar o Evangelho, de ouvir canções, de fazer evangelismo. A gente vai e entra em tudo quanto é lugar e tem a oportunidade de levar o Evangelho. Esses irmãos não têm oportunidade nem de ir para a igreja. Então eles passam horas e horas atravessando desertos, de a pé, para não serem vistos, para congregar dentro de uma montanha. Então vamos orar. Vamos orar por esses nossos irmãos, vamos orar por esses países, porque tem muito crente lá e a gente nem sabia. Então guarda isso no teu coração. A igreja que mais cresce na terra hoje não é a brasileira, apesar do IBGE dizer os nossos números serem volumosos, mas nós precisamos ter volume de nascidos de novo, não só de frequentadores de igreja. A igreja que mais cresce na terra hoje é a igreja iraniana. Então vamos orar pelos nossos irmãos, crer que a oração deles está sendo respondida e Deus está os livrando para que venha o mais alto nível de salvação no Oriente Médio e todo aquele povo se converta ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos permanecer firmes, irmãos, orando. Não esqueça dessas pessoas. Você vai orar pelo alimento na hora que você vai comer. Apresenta Israel, apresenta o Irã, apresenta a Rússia, apresenta a Ucrânia, apresenta esse povo diante do Senhor. Apresenta o Taiwan, que está a ponto de ser atacado agora pela China. E se Taiwan for atacado pela China, os Estados Unidos vai lá defender, porque Taiwan é praticamente os Estados Unidos. E a China e a Rússia já retaliou os Estados Unidos, dizendo que não aceitou que eles foram lá soltar bomba lá nos bunkers deles lá. Então, irmãos, são os sinais do que a gente prega aqui. Mas a gente precisa crer que são sinais da vinda de Jesus. Mas como bem disse a Ana Líbia aqui, se Jesus não voltar hoje, amanhã, nesse mês, a gente precisa estar pronto, fazendo o nosso melhor, seja no físico, tanto quanto seja no espiritual, orando, crendo pela salvação de todo esse povo e da nossa família. Amém? Nós temos que se preocupar com Israel, com Irã, com esse povo, mas começando pela nossa casa, porque se nós não buscarmos e amarmos os da nossa casa, nós somos os piores dos incrédulos que pode existir. Então, lutemos a luta verdadeira, que é a batalha no reino do Espírito. Aumente a tua intensidade de oração. Amém? E falando em intensidade de oração, agora toda segunda-feira nós temos aqui um mini culto, aqui um tempo de oração na segunda-feira. Começa às 20 horas, no máximo 9h30 a gente já foi embora. 1h15, uma breve reflexão. Falamos aqui segunda-feira sobre angelologia. E depois foi um mover de oração aqui. E foi tremendo. Tem uma pessoa que falou assim: eu não sabia que eu tinha que orar para o Senhor dar ordem aos seus anjos ao meu respeito. Então foi tremendo, um ensinamento básico. Depois intercessão, oração, 1 hora de oração aqui. E o céu desceu neste lugar. Então toda segunda, 20 horas, nós temos um tempo de oração aqui. Nós temos, agora vamos só pontuar o dia e o horário melhor, mas nós vamos avisar nos grupos as nossas lives, porque não estamos conseguindo fazer, por causa de alguns percalços aí, mas nós vamos ajustar todas as coisas. Temos oração no templo toda terça e toda quinta de manhã. Vou alterar o horário de novo, para tentar alcançar alguns de vocês, para tentar estar aqui comigo. Nós temos oração aqui na quarta-feira, a partir das 18h30, o Márcio e a Ana Líbia cuidando aqui até as 20 horas. Nós temos muitas coisas acontecendo, tem áreas do ministério que está precisando de pessoas que estão dispostas e disponíveis e com a vida equipada para poder trabalhar, porque nós não vamos pôr pessoas para trabalhar só por necessidade. Não queremos tampar buraco, nós queremos gente com vontade de fazer o que tem que ser feito. Então, esteja atento. Amanhã, oração no templo, 20 horas. Nossa rede de casais, estava comunicando aí um pregador aí, não vou conseguir para o mês de junho, mas no mês de julho nós vamos ter rede de casais. Em nome de Jesus. E os GDs estão funcionando. Os líderes estão livres. Toda quinta fazer, uma quinta sim, uma quinta não. Nas brechas de algumas quintas, eu vou fazer um culto de homens, vou fazer um culto de mulher, vou fazer um culto de casais, mas dos finais de semana se chamarão redes. Então pegar um sábado, fazer uma rede de casais. Vai ser um café colonial aqui, aproveitar o frio, e vai ser um cafezão top para os casais aqui, amém? Mês de julho, friozinho, fogo do Espírito descendo. Só que eu quero fazer um trato contigo. Você não vai vir sozinho, só você e teu cônjuge. Você vai trazer mais um casal com você, no mínimo, resgatando famílias para o Senhor Jesus nessa rede. Amém? Então nós vamos reformular nossas agendas, nossos jejuns semanais, toda quinta,
estipulado foi o jejum desde o início do ministério. Vamos voltar a todo vapor, fazer agenda e estimular vocês e avisar, colocando que nós estamos em consagração. Igreja é isso, nosso papel é isso, estimular você e dar oportunidade de vocês todos crescerem. Então vamos orar juntos, vamos jejuar juntos, vamos congregar juntos, vamos crescer juntos para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Então eu creio que é isso. Ontem tivemos aqui a nossa rede de jovens maravilhosa, amém? Cadê os nossos jovens? Então, glória a Deus aí. Rapaz, que coisa linda, né? Agora meu celular estava aqui, não está, né? Agora mudou de novo, não sei, ele. Tem uma imagem, eu queria, não sei se consegui depois entrar lá. Joga depois para mim a imagem, eu quero duas fotos. Eu quero aquela foto dos nossos jovens aqui. Acho que foi a Alana, alguém tirou uma foto de lá. E estavam todos os jovens com a Bíblia assim na mão. Se achar essa imagem, joga para nós ali. E depois uma outra imagem com a Elô, aparece bem a Elô no cantinho, uma agenda, a caneta e a Bíblia na mão. É isso que eu quero ver da nossa juventude. Rede de jovens, que a gente dá um tema, como eles deram um tema ontem, né? Que teve clássico aqui ontem, né? E o Paraná Clube ganhou. Espírito de inveja. Mexi com o brilho dos irmãos, até agora estava acordado. Que Atlético! Coxa, sai fora, irmão. Mas ontem nós mexemos com o brilho, a galera veio vestido com a camisa do seu time. Aí o Lúcio veio e quebrou a idolatria. Vai, pau deles! Bíblia na mão, amém, Luciano? Porque é isso que nós queremos da nossa igreja. Uma igreja bíblica. E bíblica no sentido de conhecer a Bíblia, bíblica tanto no conheço como na prática, e Bíblia na mão. Foi lindo de ver aquela cena ontem. O pastor falou, a mais linda das fotos, essa aqui. Tirou a foto. Os discípulos com Bíblia na mão. Uma juventude que não vai ter vergonha de carregar o livro do Senhor nas mãos. Caminhar na rua, pegar Uber, vir de a pé, vir com os pais, descer com Bíblia na mão. Eu quero você, homem, você, mulher, você, casal, com Bíblia na mão. Nossos jovens, Bíblia na mão. Porque eu já disse para os líderes aqui, os que ministram, os que nos ajudam nessa liderança, eu falo para eles, irmãos, se formos olhar para o lado natural, ninguém de vocês vai pastorear essa igreja, se Jesus não voltar e nós partirmos para Cristo. Quem vai pastorear essa igreja? Nossas crianças, nossa juventude. Porque daqui 30 anos, é eles que vão estar chegando com seus 40 e poucos anos. E vão estar firme e forte para pastorear a igreja de Cristo. Amém. Então essa juventude, ela é o segredo do futuro, mas ela não é a igreja do futuro, ela é a igreja do presente, porque eles estão vivos e presentes aqui. Eu não creio que nossas crianças, nossos jovens são a igreja do amanhã. Nossos jovens, nossas crianças são as igrejas do agora, porque eles são crentes tanto quanto nós, estão aqui agora. Amém? Amém. Então jovens, escutem isso aqui. Moças, rapazes, vocês são os pastores da próxima geração, mas vocês são os crentes de hoje. Então, amei de ver aquela imagem, quero ver sempre a nossa juventude com Bíblia na mão, com redes legais, com temas interessantes, mexendo com o brilho do jovem, é a noite do tal, é a noite tal, nós damos temas, damos nome, mas o recheio, o conteúdo é Bíblia e adoração, palavra de Deus, quebrantamento, choro de arrependimento e mudança, para chegar lá na escola, chegar lá na faculdade e mostrar a diferença. Amém? Amém. E nós estamos falando sobre isso nesses dias. Eu ministrei domingo passado, falando para vocês o que é ser igreja. E eu não terminei a mensagem, vou dar continuidade dela hoje. O que é ser igreja? 2. Nível 2 agora, funciona comigo. Amém? O que é ser igreja? Domingo passado eu falei sobre 1 Coríntios capítulo 12. E o verso 12 de 1 Coríntios 12 diz para nós o seguinte. Vamos ler lá novamente? 1 Coríntios 12, verso 12, diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então nós falamos sobre sermos vários membros, mas sermos um corpo só. Ninguém anda aí solto. O braço não anda sozinho lá não. O dedo, a perna não anda sozinho não. Somos um só corpo. Somos muitos membros. Você pode ter gosto diferente do meu, pensamentos diferentes do meu, mas somos um só corpo, mesmo sendo feito por vários membros.
Então nós falamos sobre isso, sobre esse perigo de gerar um povo somente com um Deus de promessa e não um Deus de processo. Trazendo a tua memória o que eu preguei domingo passado. Qual é o perigo de pregar num altar a cada domingo ou um GD ser ministrado nos lares, indicando um Deus de promessa? Deus te promete isso, Deus te promete aquilo. Tem algum problema? Problema nenhum. Acabou de ser ministrado aqui agora na mensagem de oferta. Um Deus que quer nos abençoar, nos abençoa, e tem milhares de textos na Bíblia dizendo o quanto Deus quer nos abençoar. Não temos problema quanto a isso. O problema é quando a igreja acha que o Deus ao qual ela serve é um Papai Noel de final de ano, que nem existe, que é apenas um Deus de promessa, que é apenas um Deus que lhe dá coisas. Falei sobre o crente Peter Pan. Pastor, eu não estava aqui, eu não ouvi o culto. O que é o crente Peter Pan? É o crente do benefício, é o crente das bênçãos, é o crente das promessas só. É o crente que vem a cada domingo esperando receber uma promessa nova, apenas uma bênção nova, um benefício novo. E nós ensinamos aqui que o Deus da promessa, ele é real, tanto quanto o Deus do processo. Mas como eu bem disse aqui, repito, Deus se manifesta mais no processo do que na sua promessa em si. Porque se eu pregar o Deus de promessa aqui no altar domingo, você vai se encontrar com o Deus do processo e o Deus do propósito amanhã de manhã, quando você acorda. Porque amanhã de manhã é você e Deus, irmão. É você acordar com temporal, com frio, com ventania, o que for, se colocar de pé, continuar crendo que Deus é contigo, mas lembrar da mensagem do domingo e ter força para viver o Evangelho a semana toda. Porque se eu te der apenas uma empolgação aqui de uma promessa, e quando você se deparar com o processo amanhã, você vai dizer assim: ei, o Deus que está comigo hoje não é o Deus que estava comigo ontem. Deus que está comigo, estava comigo no culto todo empolgado, naquele momento de oração, naquele momento dos irmãos ali, todo mundo alegre, todo mundo empolgado. Não é esse mesmo Deus que está comigo aqui agora, 5 da madruga, 6 da manhã, que eu tenho que me levantar, tenho que ir para o carro, para o ônibus, para o Uber, e de bicicleta, de a pé, pagar o preço e entender que agora nesse processo, o Deus da Bíblia é o mesmo Deus que está ali comigo, do Deus que estava comigo no culto de domingo. Só que Deus se manifesta muito mais no processo do que nas promessas. Então nós estamos aprendendo sobre isso. Eu não posso confundir, achar que o Deus de domingo não é o Deus da segunda-feira. É o mesmo Deus, irmãos. A questão é qual o posicionamento que eu vou tomar. Se a empolgação que eu tenho, a vontade e o desejo que eu tenho, e as promessas que eu faço para Deus no culto de domingo, eu vou conseguir cumprir ela na segunda-feira. Sabe quando a gente fala que vai fazer um regime? Segunda-feira. Quando a gente fala que a gente vai fazer exercício? Segunda-feira. E aí quando o telefone toca, e você diz: não, está amarrado em nome de Jesus. E aí você luta contra o processo. Por quê? Porque você fez uma promessa no domingo, mas o processo é na segunda. É gostoso a segunda-feira? Aquilo que você prometeu, você é fiel para cumprir? Muitas vezes não. E a gente acha que Deus é que nem a gente. O Deus que prometeu no domingo, quando a gente passa a dificuldade na segunda, a gente acha que Deus não vai cumprir. Por quê? Porque tem um processo doloroso para ser passado na segunda, na terça, na quarta, no próximo mês, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Então nós precisamos estar atentos. O nosso Deus é o mesmo Deus, e você pode achar que não é, mas é, irmãos. A questão é, precisa ter esforço. Diga: o reino de Deus é conquistado por esforço. E os que se esforçam, pode falar, e os que se esforçam se apoderam dele. A Bíblia não está falando para nós que o reino de Deus é para quem não faz nada, mas Deus vai ter dó de você. Não existe um versículo na Bíblia que Deus tem dó de nós. Existia uma líder há alguns anos atrás que caminhava conosco, e um dia na revolta da alma dela, porque ela estava passando umas crises existenciais, ela tinha uma mania de repetir para todo mundo. Ela ia falar alguma coisa, ela olhava para mim, olhava para minha esposa e falava assim: é porque os pastores não têm dó da gente. Ela ia falar alguma coisa, ela estava contando uma história lá do outro lado, lá ela chegava e falava assim: é, mas os pastores não têm dó da gente. Rapaz, eu estava que nem Paulo já, com aquela feiticeira que ficava gritando no meio do caminho.
Uma hora eu não aguentei, falei, eu não tenho dó mesmo de você não. Porque quem tem dó de você é o diabo que gosta de dó. Se você estiver passando algum nível de dificuldade, de guerras, que você não pode e não está conseguindo suportar, junto com você, nós vamos orar, porque eu tenho misericórdia das circunstâncias e situações. Mas dó não, porque é um dos piores sentimentos que você pode ter por uma pessoa. Mas o que ela avaliava como dó? É porque ela estava sendo exigida para fazer algo que ela foi chamada para fazer. Mas ela achava que aquilo era uma promessa de Deus. Quando ela tinha que passar pelo processo de cumprir os seus propósitos, ela achava que aquilo era ruim. Por quê? Denotava trabalho. Denotava ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde. Denotava ter que aprender coisas novas. Denotava ter que ler mais Bíblia. Denotava ter que viver com mais excelência para ensinar os mais fracos na fé. E a pessoa acha que nós vamos ter dó da pessoa por causa da sua caminhada cotidiana. Porque a semana toda eu tenho que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. É porque eu tenho que pagar conta, todo mundo tem que pagar conta. É porque eu tenho um problema nisso, naquela área e tal área. Muita gente também tem nessa, mas se não tem nessa, tem outras. Então eu quero dizer coisa para você: Deus não tem dó dos teus processos. Deus não tem dó dos teus processos, sabe por quê? Porque Ele está com você nos processos. O Deus de promessa é o Deus que te prometeu, mas para que haja cumprimento da promessa, Ele está com você nos processos, e o processo é doloroso, irmãos. Sabe que você olha uma cana, o pé de cana, você olha ali aquele bambu de outra categoria, você não imagina que quando é espremido, sai aquele caldo da garapa maravilhoso que você pode tomar lá na esquina da sua casa. Só que para sair o sumo daquela árvore, daquela planta, você precisa espremê-la. E nós queremos que Deus tire de nós o melhor que nós temos, sem ser espremido. E espremer fala de processo. Qual é o propósito? Gerar o caldo da cana, gerar o suco da cana, gerar o combustível que vai alimentar os veículos, os aviões e tantas outras coisas lá na frente. Mas para isso precisa ser o quê? Espremido. E muitas coisas na nossa vida a gente acha que nós não precisamos passar por coisa alguma para Deus provar para nós que Ele é um Deus de promessa e bonzinho, que Ele não tem dó de nós. E não tem mesmo. Deus age com a sua misericórdia. Ele coloca o coração dele em cima da minha miséria e da sua miséria, para nos socorrer. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 43. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Isaías 43. É muito bom nós termos Bíblia no telão, mas melhor ainda é você ter uma Bíblia na mão, até para você se acostumar com ela, para você ir mexendo na Bíblia e conhecendo onde estão os livros, os capítulos, os versículos da Bíblia. Isaías 43, verso 1 até o verso 3, diz para nós o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito pelo teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém? Diga comigo: o Senhor está comigo no tempo do processo. O texto está dizendo para nós aqui: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, em todo momento aqui Deus está dizendo para nós: quando passares, diga comigo, passares. Não é Deus dizendo talvez se você vai passar, porque você é legal e bonitinho, todo mundo passa, mas você não. Eu vou arrefecer para você, porque eu tenho dó de você. Não, o texto está dizendo: quando passares. A Bíblia não está dizendo para nós
que nós iremos ser diferenciados e não passaremos por algo que vai nos espremer para tirar o que nós temos de melhor. Quando você passar pela água, quando você passar pelo rio, quando você passar pelo fogo, o texto garante para nós, o Senhor diz: eu, o Senhor, estarei contigo. É no processo que Deus está conosco. É na caminhada do casamento que Deus está conosco. Por que aí os IBGEs da vida estão dizendo para nós que os últimos 10 anos foram os anos do maior alto nível de divórcio, tanto no mundo secular quanto na igreja? E pasme, dentro da igreja, 2% a mais de divórcio do que os mundanos. Para vergonha nossa. 55% de divórcio no mundo, 57% dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a nossa juventude veio para os cultos, ou vinham para os cultos, e era festa, oba-oba, festa junina, não sei o que, bababá, bababá, bagunça, 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 e não ensina a Bíblia para viver em santidade e instrução, para mostrar que casamento não é só sexo. E aí casa, chega lá, não é do jeito que imaginava que era, nem na quantidade que era, aí dá 3 meses, 6 meses, 2 anos, pasme, no máximo 3 anos, e divórcio da juventude. Porque no processo não sabe que aprender a respeitar e amar um ao outro é um processo, não vem nada pronto. A esposa não vem pronta, o esposo não vem pronto, aquele jovem vem de uma cultura, aquela jovem vem de outra cultura, e eles se unem e se transformam em uma só carne, e é um conflito cultural, emocional, espiritual. Só por ser mulher já é outra coisa totalmente diferente, só por esse rapaz ser um homem é outra coisa diferente, e aí as pessoas pensam que casamento vem pronto e não tem processo. O casamento vai passar pelas águas, o casamento vai passar pelo rio, o casamento vai passar pela prova de fogo. Mas se você é crente, a palavra está garantindo para nós: eu, o Senhor, estarei contigo. É um processo. As pessoas querem casar e achando que não vai ter problema, porque ele vê cena na internet, ele viu cena num filme, ele acha que Deus prometeu e eu prometi para ela prometeu para mim. Chega na hora, irmão, que tem um balde de roupa para lavar, que tem panela suja na pia, que tem conta para pagar, não tem perfuminho, não tem creminho que resolve. A louça tem que ser lavada, a roupa tem que ser lavada, a conta tem que ser paga e o amor tem que permanecer. Isso é processo. Deus prometeu que ia me dar uma esposa segundo o coração dele, e ela é, só que você vai ter que treinar ela todo dia, e você vai ter que treinar ele todo dia para crescer no processo. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Mas como que Deus cumpre? Uma esposa excelente, um esposo excelente, no processo do dia a dia, com dores, com tudo quanto é tipo de bombardeio, com passar na prensa até sair o caldo da cana, até sair o suco da uva, até sair o bom perfume da pétala da flor. Tem que espremer. E como que eu faço? É sozinho? Não, você pede ajuda, você pede socorro. Você só não se autodestrói, não destrói a pessoa que está com você. Processos, irmãos. Ser igreja. O que é ser igreja, pastor? Ser igreja é ser família, irmão. Porque a igreja é formada por famílias. Eu tenho repetido isso por esse Brasil onde eu tenho pregado. Não existe igreja forte com família fraca. Nossa, aquela igreja é uma bênção. Você pode ter certeza que as famílias daquela igreja é uma bênção. Porque ser bênção não é o pastor ser uma bênção, é a igreja. São as famílias da igreja que são exemplo. Marido e mulher que é um exemplo, jovem que é exemplo, criança que é exemplo. E não é só no templo, na hora do culto, é lá no processo da semana. Eu sou crente na segunda, crente na terça, crente na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e assim vai. É no processo. Se você passar pelo fogo, se você passar pela água, passar pelos rios, ele diz: eu serei contigo. E olha o que diz o texto para nós ali, no verso 3: porque eu, o Senhor, diga comigo, o meu Deus, Ele é Senhor. Olha o que ele continua dizendo: o teu Deus, Ele é Senhor e Ele é Deus. Ele diz ali: o Santo de Israel, Ele é Santo. Olha o que continua dizendo o texto: eu sou o teu Salvador. Ele está garantindo: eu sou o teu Salvador. Eu
paguei o preço para te salvar, mas o que você está fazendo para permanecer salvo? Porque não existe essa história da teologia do salvo sempre salvo, não, irmão. Tu vai ter que lutar até o fim, disse Paulo. É para aquele que perseverar até o fim. Não cai nessas balelas, não. Não vem com essa lorota, não. Ele é o nosso Salvador, mas os salvos têm que dar fruto de quem é salvo. Então ele diz para nós: eu serei contigo, eu sou teu Senhor, eu sou teu Deus, eu sou santo, eu sou o teu Salvador. O que Deus está querendo dizer aqui então? Deus está dizendo que existe uma revelação da sua glória, que Ele só se revela no dia das batalhas, no dia das guerras e no dia das angústias, irmãos. Tem coisa que você vai ser revelado por Deus, e Deus vai se revelar a você, não é no dia das tuas vitórias, é no dia das suas maiores batalhas. Nos dias das suas maiores guerras, nos dias das suas maiores angústias, você vai ter uma revelação de Deus que você nunca teve quando estava tudo bem. No tempo que as contas estão tudo pagas, como eu estou dizendo, que a roupa está tudo lavada, que a louça está limpinha, que a conta bancária está positiva, que os filhos estão bem na escola, que o casamento está doce, a vida sexual está ativa, a vida emocional está ilibada, a conversa, o diálogo está em ordem, está tudo legal, glória a Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Mas tem revelações de Deus, que nesse tempo dessas bênçãos que eu estou falando, você não tem a revelação de Deus quanto o dia que você teve que passar uma batalha, uma guerra. O dia que o dinheiro faltou, que faltou feijão na panela, o dia que faltou dinheiro para o ônibus, o dia que só tinha um pão no cesto, e você teve que decidir o que você iria fazer. Nesse momento da batalha e da guerra, nesse processo, Deus se revelou a você de uma maneira gloriosa, que você não conhecia Ele quando tudo estava bem. Sim ou não? Quem aqui está comigo? Diga aleluia. Eu já tive revelações de Deus tão profundas no tempo de batalha e guerra, que eu nunca tive quando estava tudo bem comigo. Eu tive revelação da paternidade de Deus comigo num tempo de guerra e batalha que eu nunca tive quando estava tudo excelente. Irmãos, Deus se revela para nós em tempos de angústia como a gente nunca teve conhecimento dele quando estava tudo bem. Mas eu preciso então discernir se essas guerras que eu estou passando são situações e circunstâncias dos processos e do propósito, ou se sou eu na minha carnalidade, quebrando princípios e passando por situações desnecessárias. Eu preciso avaliar isso. A guerra que eu estou passando hoje, a guerra que eu passei mês passado, ou a que porventura virá à frente, eu e você precisamos discernir, diga discernir. Se é algo que está acontecendo por causa de situações e circunstâncias que são batalha no mundo espiritual, que é Satanás vendo a bênção que você está se formando e tenta se levantar contra você, tua casa, tua família, teu ministério, lançando setas. Você precisa ter discernimento. Calma aí, isso aqui é um levante do diabo contra a minha casa, é um levante do maligno contra mim. Ou, presta atenção, se é uma carnalidade minha ou sua, que a gente está praticando o que Deus já mandou não praticar, e a gente está praticando, e por causa dessa prática, a gente está passando por luta. Você lembra do exemplo que eu dei para vocês semana passada, do mindinho? Quando eu bato sem querer, é uma situação, uma circunstância. Agora, ser tolo ao nível de querer bater o dedo na quina, irmão. Então, o que eu estou falando aqui é sobre isso. Existem circunstâncias e situações de batalha no reino do Espírito, que Deus muitas vezes permite eu passar, para eu crescer nele e saber que Ele está comigo, no fogo, na água e no rio. Eu estou sendo exprimido, mas Deus está comigo. Eu estou sendo atingido de um lado do outro, mas Deus está comigo. E eu vou passar por essa prova dando glória a Deus. Eu estou junto, eu estou com a minha esposa, eu estou com meus filhos, eu estou com a minha igreja, eu estou junto. Eu estou passando por uma guerra, mas a minha vida não é uma guerra, estou passando por ela. Ou eu estou inventando uma guerra para mim. Eu estou olhando para o homem onde não devia, eu estou olhando para a mulher onde não devia, eu estou chegando nos lugares e brigando com os outros necessariamente, estou sendo carnal, estou usando das minhas... O que foi, meu parceiro? Diga. É você que eu estou falando. E está rindo. Eu falei para ele que no discipulado terça esses carpetes foi feito só por ele. Ele vai fazendo um trilhozinho, parece um come-come, lembra?
Está feliz aí. Está quase andando, daqui a pouco você corre. Então o que nós precisamos estar sempre atentos, irmãos? Ou é uma batalha que veio do mundo espiritual contra mim, ou fui eu na minha carnalidade que inventei uma guerra? Sou eu que estou olhando para onde não devia, comprando o que não devia, ficando com conta e colocando a culpa em Deus, sendo infiel ao meu tributo, que é tudo que o diabo quer, que você roube ao Senhor na entrega dos seus tributos a Ele. Por quê? Porque você comprou além do que devia, e depois você vai querer colocar a culpa em Deus e dizer, Deus entende, né? Eu tenho que pagar o meu boleto. A gente inventou conta para a gente, comprando coisa desnecessária para mostrar para pessoas que não estão nem aí para a nossa vida. E não é tão legal quanto a gente imaginava, não é tão bom, não satisfaz o meu ego, não resolve o meu problema, mas é uma conta a mais que eu fiz em 12 meses. E aí eu estou dizendo, pastor, está uma guerra, nossa, tanto boleto todo mês. É verdade, mas quem fez o boleto? Existem coisas, irmão, que são uma batalha, vem uma guerra, há uma doença, uma enfermidade, uma seta, um negócio, tem que gastar um pouco a mais, mas se você é fiel, Deus vai te dar graça. Agora, se você fica inventando conta para você, inventando moda para você, inventando quinas para você bater o teu dedo, irmão, precisamos entender se é carnalidade ou se é uma batalha espiritual, ou se eu estou espiritualizando a minha carnalidade, ou se eu estou carnalizando a espiritualidade. Precisamos discernir, diga comigo, eu preciso discernir. Precisamos ter discernimento, irmão. Sou eu que inventei essa guerra para mim? Sou eu que estou colocando algumas bombas nucleares debaixo do solo da minha casa? E eu estou sendo bombardeado? Por que estamos colocando veneno debaixo do solo da nossa casa? Por que estamos colocando bombas debaixo das estruturas do nosso casamento? Por que estamos colocando bombas debaixo das estruturas da nossa filiação, da nossa paternidade? Aí vem lá, bum! E aí a implosão vem de fora, mas a pior implosão é aquela que vem de dentro. Porque a implosão de dentro, ela destrói tudo, e ela destrói de dentro para fora. Então nós precisamos passar a discernir hoje. É o corpo que está ali batendo o dedo por querer, ou é um acidente? Nós precisamos discernir, conhecer o Senhor. Diga, eu preciso discernir. Eu preciso conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias. Oséias, capítulo 4. Oséias 4, verso 6. Oséias capítulo 4, verso 6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste dos princípios de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O texto está sendo claro para nós: o meu povo perece, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Diga, o meu povo está sendo destruído, está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento, irmão, não é apenas informação. Conhecimento é revelação que liberta. Conhecimento não é apenas informação. O texto aqui para nós está dizendo: meu povo perece. Perece por quê? Está sofrendo por quê? Porque lhe falta o conhecimento. E eu repito, conhecimento não é ouvir falar. Aí eu vou na igreja e o pastor fala lá do conhecimento de Deus para mim. Não, irmão, o conhecimento ele precisa ser adquirido. O conhecimento precisa ser vivido, porque conhecimento sem prática é apenas ouvir mensagem, é apenas ouvir frase. Conhecimento não é apenas informação, é uma revelação dada por Deus que te liberta. Sabe aquela imagenzinha que você já viu na internet? Uma pessoa lá tudo estrupiado no deserto, assim, com uma plaquinha bem na frente dele, escrito assim: água, 5 quilômetros,
H2O, 50 metros. Mas como ele não sabe nem o básico da tabela periódica, ele olha e fala: meu Deus, vou ter que andar ainda mais 5 quilômetros para conseguir água. Ele tem água a 5 quilômetros, mas ele tem H2O a 50 metros. O que é H2O, irmão? Diga: o meu povo perece, está sendo destruído pela falta do conhecimento. Então o conhecimento é uma revelação que liberta. Se você tiver o conhecimento que H2O é água, você não anda 5 km, você anda 50 metros. E tem muita gente que é bom ouvinte de mensagem, tanto na internet quanto na igreja local, mas é ouvinte e não praticante, não coloca em prática o conhecimento. Pastor Josué Gonçalves disse ontem, em uma das maiores conferências que está acontecendo no Brasil, ele disse o seguinte: Sansão brincou tanto de se deixar amarrar, que um dia amarrado ele ficou. Brincou tanto de ser amarrado, que um dia amarrado ele ficou. E quando ele ficou amarrado, ele ficou cego, virou escravo e se suicidou. Morreu, matou um monte de gente com ele, mas morreu junto. Então não brinque de ataduras na sua vida. Não brinque com o pecado. Não brinque com lutinhas, com batalhinhas no meio de semana. Não fique inventando moda para você. Não olhe para a mulher alheia. Não olhe para o homem alheio. Não olhe para o dinheiro do alheio. Não olhe para o carro, as coisas do alheio. Olhe para Cristo e faça a tua parte. Porque ele brincou tanto de ser atado, que um dia ele ficou atado. E ele não tinha mais força para desatar, porque ele não percebeu que o Espírito de Deus tinha saído dele, e que dava força para ele era o Espírito Santo. O que dava força para ele não era o cabelo, o que dava força para ele era o Espírito Santo. Aquele cabelo era um símbolo, era um sinal, era uma representação, mas ele achou que era o cabelo que resolvia a questão. O que resolvia era a presença do Espírito na vida dele. Irmão, o que faz a diferença na minha vida, na sua, no meu casamento, no seu, em nós como igreja, é a presença do Espírito Santo. Não são os penduricalhos que a gente tem, não são os adesivos, os chaveiros que a gente carrega, as camisas escritas, não são Bíblias abertas em Salmo 23 e Salmo 91 em cima de prateleiras. Bíblias não foram feitas para ficarem abertas em prateleiras, foram feitas para serem abertas diante dos nossos olhos e praticadas no caminho que nós fazemos todos os dias. Precisamos entender isso. Esse homem ficou cego, virou escravo, morreu. Quem matou ele? Ele mesmo. Se suicidou. Não basta ouvirmos a verdade, precisamos conhecer a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade... Então não basta eu ouvir a verdade. A Bíblia não diz que você vai ouvir a verdade e vai sair daqui liberto. A Bíblia está dizendo: você precisa conhecer a verdade, porque a verdade não é uma palavra, a verdade não é uma atitude, a verdade é como o amor, a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Não é ouvir sobre Jesus, é conhecer Jesus. Aí eu vou na igreja para ouvir mais de Jesus, eu vou no canal do fulano de tal ouvir mais de Jesus. Irmão, se você ouvir e não conhecer, isso vai entrar e vai desaparecer. Porque hoje nós somos a geração que as nossas crianças de 3 a 5 anos de idade têm mais conhecimento que o imperador romano na sua época. É tanta informação, é tanta informação, é tanta informação, que eles estão ouvindo, mas não tem conhecimento do básico, do A, E, I, O, U, do beabá, do 2 vezes 2, do 1 mais 2. É uma geração que não sabe fazer redação. É uma geração que não sabe o mais, o menos, o vezes e o dividir. Não sabe subtrair. Porque é cheia de informação. São muito ouvintes, mas pouco conhecedores. Porque, irmãos, conhecer fala de ter intimidade com aquilo que você está fazendo. Ouvir é outra coisa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ser igreja é ser liberto das amarras do pecado. Ser igreja é ser liberto das mentiras. Ser igreja é ser liberto dos enganos. É um conhecimento contínuo, dia após dia, culto após culto, discipulado após discipulado, devocional
devocional não tem um pastor lendo versículo para você, uma pastora te cobrando. É você e o Espírito Santo, é você e Deus, é você tirar tempo do teu tempo e dizer: para o Senhor é a honra e a glória, eu vou ler a palavra sem ninguém me forçar. Eu não estou sendo obrigado, eu estou fazendo por honra, por amor, por prazer. Porque eu não quero só ouvir falar pelo pastor, pelo pregador famoso da internet, pelas canções que passam o dia inteiro dentro da minha casa. Maravilha, glória a Deus, amém? Não tem problema nenhum, continue. Mas não são as canções dentro de casa, num rádio, que purificam o ambiente. Irmão, nós não somos mais feiticeiros. Nós não somos mais feiticeiros. Nós não cremos mais em horóscopo. Nós não cremos mais em signos. Ah não, ele está dizendo assim porque ele é de leão. Ah não, ele é de escorpião. Ah não, ele é de não sei o que lá. Irmão, se você ainda está crendo nisso, se você ainda está deixando que isso entre na tua mente, eu quero dizer uma coisa para você: você só é ouvinte da palavra, você tem que começar a conhecer a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos colocar em prática um conhecimento contínuo, dia após dia. Olha o que diz aí Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias 6, verso 3. Diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Diga comigo: conhecer. E prosseguir em conhecer. Irmãos, é um conhecimento contínuo. Como eu disse aqui, é a cada culto, é a cada GD, é a cada devocional sozinho. É conhecer a Deus no domingo e prosseguir em conhecer na segunda. E prosseguir em conhecer na terça, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, até que ele volte ou até que a gente morra e seja arrancado dessa terra. É um conhecimento contínuo. Ser igreja não é ser ouvinte de mensagem. Ser igreja é conhecer a verdade, é ter intimidade com ela, dia após dia. Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. É a coisa mais simples, irmão. É a coisa mais básica. Isso revela para nós: conhecer e prosseguir dia após dia revela intimidade. Prossigamos. Você quer ver um exemplo aqui? Lídia, você conhece o Neymar? Conhece ou não conhece? Conhece ou não conhece, meu filho? Mas você conhece o Neymar? Sim. Por que a gente fala que a gente conhece o Neymar? Eu vejo ele direto, mas isso não é conhecer. Isso é ver o Neymar. Isso é ver o Neymar. Eu vejo as coisas da Bíblia, eu vejo os louvores, eu ouço sobre o Neymar. Agora, se eu perguntar para você ou para qualquer um aqui, qual é o perfume que ele gosta? Qual é o prato predileto dele? Qual é o lado da cama que ele gosta de dormir? Nós dizemos que conhecemos a Cristo, irmãos, e muitas vezes nós só estamos ouvindo falar. A gente só está vendo algumas imagens penduradas por aí, que eu não sei que papo é esse, um Jesus pendurado na parede. Porque o ser humano, ele tem uma tendência à idolatria. Então, quando ele não tem intimidade, para ele fingir que tem, ele pendura algo na parede, ele pendura algo no pescoço, ele pendura algo no braço, ele pendura algo no carro, ele amarra uma fita vermelha na traseira do carro, ele coloca um terço, um quarto, um quinto, um sexto pendurado no seu painel, porque ele não tem intimidade, mas ele quer dizer para os outros que ele conhece. Ele tem uma figurinha do Neymar lá no seu álbum da Copa. Você conhece o Neymar? Conheço. Sabe por que a gente diz que conhece? Porque hoje a gente vê reportagem, amanhã a gente vê um programa, aí a gente assistiu um podcast. Aí a gente fala: não, lá no podcast ele falou o prato que ele gostava. Lá no podcast ele falou o perfume que ele gostava. Aí então, pastor, agora eu conheço. Ele lançou uma palavra, mas você não tem
intimidade com Ele. Porque você não senta na mesa que Ele come, Ele não senta na sua, e Ele não conta os detalhes para você da intimidade. Então a gente vem para um culto de domingo como esse aqui, que está sendo pregado Bíblia, e está falando, uau, que bênção, maravilha, gostoso, estou recebendo. É tudo isso mesmo, irmão. Mas eu não estou aqui fazendo um podcast bíblico para você. Eu estou te instruindo a conhecer a verdade, e uma verdade contínua. Eu não prego para você no domingo, para você voltar só no próximo domingo. Eu quero que você viva amanhã e o resto da sua vida. Então não basta eu dizer que eu conheço a pessoa porque eu vi uma reportagem dela. Eu não basta eu dizer que eu conheço Jesus porque eu coloco um versículo bíblico lá, mostrando a minha sensualidade, escrevendo Jesus embaixo. Como bem eu ouvi uma pessoa dizer esses dias atrás, essa geração é a geração Neymar mesmo, uma geração que posta versículo, mas o coração não é dele. Uma geração que escreve Jesus na testa, mas não tem ele no coração e nem na mente. É uma geração que posta mensagens de impacto, mensagens que chamam a atenção, mas a sua vida é morta, murcha e vazia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer não é de ouvir falar, não, irmão. Dentro da cultura hebraica, sabe o que é conhecer? Para um judeu, para um hebreu, desde a época bíblica, dentro das histórias do mundo, ele dizia, você tem que comer 1 quilo. Não, dentro do hebraísmo, do conhecimento do hebraico, para você ter intimidade com a pessoa, ele diz, você tem que comer 7 quilos de sal comigo. Sabe por quê? 7, está falando, 7 significa a perfeição, e sal fala de intimidade. Estou aqui com o Rubens e a Fran, são cozinheiros, cozinham. Para um casal comer sal, 7 quilos de sal, vai um tempo, não vai? Quantos dias você demora? Você faz marmita para Curitiba inteiro. Quanto tempo você demora para usar 7 quilos de sal, Fran e Rubens? Você tem ideia? Pego de surpresa, assim é difícil, mas você imagina quanto tempo? Um bom cozinheiro que nem você que não põe o sal em excesso. Umas 3 marmitadas. É bastante. É muita marmita. Agora pensa uma pessoa, para ter intimidade com a outra, quando não se vê muito tempo, vamos começar sal uma vez por semana, misturado em todo o arroz, o feijão, o bife, a batata, a salada. Um judeu disse, você diz que me conhece? Você tem que ter comido no mínimo 7 quilos de sal comigo para dizer que você é meu íntimo. Sabe o que o Senhor está me ensinando e te ensinando hoje? Que para eu e você termos intimidade com Ele, nós vamos ter que ser como o sal da terra, sendo experimentado por Ele e com Ele, por um longo tempo. Jesus não é o fast food do final de semana. Jesus não é o McDonald's da minha vida e da sua vida. Jesus é Deus, irmãos. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é Rei. Ele está dizendo para mim e para você, para conhecer a verdade, você precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Você precisa chegar a comer comigo, a ter intimidade comigo. Você me conhece e eu te conheço. Sabe qual é o maior problema dos relacionamentos hoje? As pessoas não se conhecem. As pessoas casam com desconhecido. As pessoas fazem aliança com desconhecido. As pessoas fazem negócio com desconhecido. Esse cara é legal, gente boa, tem um network igual o meu. Eu já vou fazer uma aliança com ele, eu ponho tanto dinheiro, você põe tanto dinheiro. Passa-se os meses, é catástrofe, é ameaça de tiro, ameaça de bomba, ameaça de porrada, ameaça disso, daquilo, banco, advogado, juiz. Por quê? Porque quis ter intimidade com quem não conhece. E intimidade com quem não conhece é prostituição. Você tem intimidade com quem você tem? Aliança. Sexo fora da aliança é prostituição ou adultério, fornicação. É o mais alto nível de intimidade de um casal. É o seu ato conjugal, no seu leito. Se alguém entra nesse leito, ou alguém desse leito sai para ter intimidade fora, não é intimidade, é abuso, é estupro, é adultério, é mentira, é engano, é morte. Nós precisamos conhecer a Jesus e
prosseguir em conhecê-lo, ter uma aliança com Ele, ter intimidade com Ele, ser uma intimidade legal. Eu tenho uma aliança com Jesus e Jesus tem uma aliança comigo. Eu não sou um prostituto do reino, que de vez em quando eu venho na casa dele, ter umas palavrinhas que afagam o meu ego, e eu saio daqui cheio de promessa, e me debato com a segunda-feira, cheio de processos, e aí me frustro e desvio e não volto mais, porque a culpa é da igreja, a culpa é de Jesus, a culpa é do evangelho, a culpa é do pastor, e nunca a responsabilidade é minha. Porque você sai daqui e você tem confrontos lá na tua casa, sim ou não? Você tem confronto lá na rua onde você mora, no trânsito que você pega, na faculdade que você faz, e muitas vezes você é desaforado pelos seus, do teu sangue, as pessoas que você mais ama. E esse é o mais alto nível de confronto. E eles estão querendo ver em nós se a gente tem intimidade mesmo com o Deus do culto de domingo, para ver se no processo do cotidiano, dos tapas na cara, das palavras torpes, das portas fechadas, nós continuamos fiéis e firmes, porque nós temos intimidade com o Deus que nos prometeu que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Porque eu ouço isso aqui no culto de domingo, e quando eu chego lá no leito de quem dorme ao lado, muitas vezes eu não estou vendo isso, e Deus está dizendo para mim e para você essa noite, é no mais alto nível de intimidade que você tem comigo, que você vai perseverar até o fim. Porque quem não perseverar até o fim, irmão, não será salvo, e não levará salvação para dentro da sua casa. Porque é muito fácil jogar aqui Josué 24 ao ar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas é lá no processo, quando ninguém está mostrando, que parece que nada mudou, é para ver se no nível de intimidade que eu tenho com Deus, eu permaneço fiel à palavra que eu declarei. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É conhecer hoje, é conhecer amanhã, é conhecer em todo tempo, em todo momento. Como pessoa, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos conhecer a Jesus e ter intimidade com Ele. Busque essa intimidade, porque o diabo não quer te tirar da igreja, irmão. Não, pastor. Não, isso vai ser uma consequência. O que ele quer? Ele quer te cansar dentro da igreja. Ele quer te frustrar dentro da igreja. Ele quer te esfriar. E como que ele faz isso, pastor? Sabe como que ele faz? Vou te trazer uma revelação aqui agora. Talvez não é o que você pense. Os cultos estão muito ruins. Estão exigindo demais. Não sei o que. Não. O diabo começa a te esfriar, te frustrar e te cansar, dizendo assim: faça de qualquer jeito, tá bom? Faça de qualquer maneira. Sirva desanimado, murcho, vazio, sem paixão, sem lágrimas. Ele quer tornar nós, como igreja, a sua casa, o seu grupo de discipulado, o seu chamado, um fardo, uma frieza. Estou machucado. É isso que ele quer que você faça de qualquer jeito. Mas ele não quer que eu deixe de fazer. Não, ele quer que você continue fazendo, mas fazendo relaxadamente, desleixado, de uma forma ao qual não honra o nome, porque você não tem intimidade. Porque, irmão, quem tem intimidade e quem ama ter intimidade tem prazer de se entregar. Quem tem intimidade tem prazer de se entregar, e tem prazer por aquele que se entrega. Tudo que o diabo quer é que a tua casa seja fria, o teu discipulado seja frio, a tua igreja seja fria, porque você faz de qualquer maneira, desleixado, murcho. É o que a Ana Líbia acabou de falar aqui. O copinho não é meu, mas é do meu rei, é do meu pai, é da minha casa, é a minha igreja. Eu faço parte, sabe, irmão? Sabe qual é a maior dificuldade que as pessoas estão passando hoje? De se sentir igreja, de se sentir família, de se sentir responsável pelo irmão que não veio. O pastor que manda mensagem. Aí o pastor manda mensagem uma vez, 2, 3, 4. Na quinta o pastor já é o chato. O pastor quer que eu vá no culto. Não, irmão, é você que tem que querer. Mas eu estou sendo um canal de Deus para chamar a tua atenção. Mas não sou só eu. Você precisa se preocupar quando esse irmão aí do lado não vem. Você precisa se preocupar quando ele vem e o rosto dele não está igual. As atitudes dele não estão igual. Ele não levanta mais as mãos, ele não fecha mais os olhos, ele não chora mais, ele não quebranta mais. A gente precisa
estar atento, irmão, cuidando um dos outros e não cuidando da vida um do outro. É ter um nível de intimidade que a gente não vai deixar que o ministério, a vida, a casa, a família, o casamento não seja um fardo, não seja uma frieza, não seja uma ferida exposta todo dia, a todo momento. Porque tudo que o diabo quer é isso. Um dos maiores ensinamentos de guerra é: não dê um tiro para matar. Na guerra, você sempre é treinado para dar um tiro para aleijar. Porque um tiro na cabeça, acabou, não tem o que ser feito. Abre uma vala, soterra o corpo. Agora alguém vivo, gritando, sem braço. Alguém vivo, gritando, sangrando, sem um pedaço da perna. Você precisa de 4 soldados. Um médico, 2 paramédicos, uma enfermaria inteira cheia de enfermeiros. Então no fronte da guerra, tudo que o diabo quer é te ferir, te machucar, te gelar, te esfriar, para que você faça de qualquer jeito. Você faça mancando, faça despedaçado, faça manchando os ambientes onde você passa. E não é pelo sangue de Jesus, é pelo teu sangramento, o sangramento da tua alma, o sangramento dos teus ouvidos, da tua língua, dos teus olhos. É carnificina, é sangue esvaindo nos lugares onde você vai. Tudo que o diabo quer é alejar você no corpo, é ferir você no corpo, é ferir você no teu casamento, é ferir você dentro de casa, é fazer de soldados de Cristo soldados machucados, feridos, sangrando. Ele não quer matar, porque daí ele tira o tempo de todo mundo. Um ferido, vai o pastor, vai a pastora, vai o líder de célula, vai o líder do GD, vai o líder do discipulado, vai o irmão do ministério tal, vai. Quando vê 5, 6, 7, 8, 10, 15 pessoas do reino estão ali naquela pessoa, tentando ajudar ela. Por quê? Porque o diabo conseguiu arrancar um pedaço de um membro do corpo. E ele sabe que quando ele faz isso, não é um que ele tirou do fronte, é 10, é 15, é 20. É uma família inteira sofrendo, é uma casa toda sofrendo com os gritos, com as dores. São queimaduras de 3º grau. Não tem o que passa em cima que resolve. É continuar medicando, é continuar cuidando e esperar que no processo esse corpo venha a ser curado. É um cuidando do outro, é um ajudando o outro. Entenda isso, não faça as coisas por fazer, não faça de qualquer jeito, não espere, venha logo, faça o que o Márcio falou, tem algo, procura rápido, porque muitas vezes foi um tiro de raspão, e esse tiro de raspão demonstrou para você que você está no alvo do inimigo. Ele errou porque Deus teve misericórdia, deu uma balançada, passou de raspão. O próximo, ele não vai errar. Muitas vezes é um tiro de alerta. Deus está dizendo: ó, busca ajuda, busca no altar da maturidade, para que você não seja apenas posto um colete à prova de bala, mas você seja tirado daquele ambiente onde está gerando destruição na tua casa, na tua vida. Nós temos que entender que, como o corpo de Cristo, nós não podemos apenas sobreviver, mas nós precisamos viver. Diga comigo: eu não posso sobreviver no corpo, eu preciso viver. Porque tem muita gente que está sobrevivendo. Sobrevive na igreja, sobrevive dentro de casa. Irmão, nós não fomos chamados só para sobreviver, nós somos chamados para viver. Eu ouvi um médico esses dias dizendo o seguinte: você pode não estar doente, mas se não estiver saudável, é questão de tempo para que o seu corpo seja assolado por algo que roubará a tua paz. Eu falei: meu Deus, me ajuda, Senhor. Isso é mais profundo do que eu e você possamos imaginar. Porque não basta só não estarmos doentes. Se nós não estivermos doentes no momento agora, mas também não estivermos saudáveis, qual é a sequência? Ficar doente. Então o que eu preciso fazer? Eu não preciso estar dentro da igreja, na minha casa, no meio da minha família, neutro. Não estou doente, não estou passando nenhuma guerra, ninguém traiu, ninguém gastou mais do que devia, ninguém passou briga aqui, briga ali, está normal. Então silêncio. Você pode não estar doente, mas você também não está saudável. A tendência é esse corpo em poucos dias ficar doente. Então o que eu preciso fazer? Me fortalecer rápido.
melhorar a minha alimentação. Estou falando do físico e do espiritual. Preciso aumentar a ingesta dos melhores alimentos. Preciso beber mais água, a água da vida. Eu preciso me exercitar mais no reino. Eu preciso fazer algo para Deus. Eu preciso me sentir importante no corpo, praticar coisas, exercitar o reino, colocar pessoas ao meu lado que me ajudem. Vamos caminhar junto, vamos correr junto. Minha esposa fala isso para mim: vamos correr, vamos andar, vamos junto. Ela está se ajudando e me ajudando. Ela está expondo a vontade dela para ver se eu crio minha irmã na cara e vou correr. Porque não basta estar neutro. Eu não quero que você esteja doente, mas se você está num tempo de estagnação, está tudo legal, agora é a hora de você aumentar a ingesta dos alimentos, da água da vida e começar a caminhar no reino, para que você não fique doente, mas você fique saudável. Quem está entendendo? Nós precisamos pagar esse preço. Como igreja, como corpo de Cristo, precisamos estar saudáveis. Quem é saudável está sempre atento, não se deixa corromper, mas nós precisamos cuidar. Estou fechando aqui a mensagem. Pastor, o senhor disse sobre estar saudável. Eu estou saudável, beleza. Eu estou trabalhando, beleza. Mas precisamos tomar cuidado nesse ponto aqui também, porque eu quero trazer equilíbrio para o assunto. Eu disse essa semana em um aconselhamento para algumas pessoas, eu disse o seguinte: uma teologia boa com um coração ruim de nada adianta. Você coloca tudo em risco, uma cidade, uma família e uma igreja. Foi assim com Jonas. Diga comigo: uma teologia boa. Vamos dizer mais alto? Diga: uma teologia boa com um coração ruim, eu coloco tudo a perder. Eu não quero ser um pregador de uma teologia elevada, extraordinária apenas, mas ter um coração embrutecido como pastor. Porque Jonas fez isso. Ele tinha uma teologia poderosa, mas quando Deus disse para ele: vai lá para Nínive, vai lá pregar para aquele povo era comedor de carne humana, aquele povo era adúltero, prostituto, assassinos, eles eram a pior espécie. Sabe o que Jonas falou? Eu vou fugir, porque eu sei que se eu for lá pregar a verdade para esse povo, eles vão conhecer a verdade e eles vão ser salvos. Jonas tinha uma boa teologia, mas um coração amargurado. Ele tinha uma boa teologia, mas um coração duro para perdoar. Então, irmãos, eu não quero que vocês virem um monte de crente cabeção aqui, que tem o conhecimento da verdade, sem ter um coração contrito e quebrantado para viver a verdade. Eu quero que vocês sejam saudáveis ao ponto de não deixar que a tua vida saudável seja um motivo para o outro que não está tão saudável olhar para você e você se achar para cima dele porque você está saudável. Sabe quem faz academia? Sabe quem faz corrida e olha para quem não faz e mete a boca no outro? Sabe o que ele faz? Mas até um ano atrás ele também não fazia, até um mês atrás ele também não fazia. Então eu quero trazer equilíbrio aqui, porque nós precisamos ter discernimento, que não basta eu ter algo bom que eu estou fazendo na minha vida se eu tenho um coração ruim. Não basta eu ter um coração, uma atitude excelente numa área e um coração pedregoso, um coração empedrado para libertar e curar pessoas. Guarde isso: conhecimento sem amor, você se torna perverso. Guarde isso aqui: conhecimento sem amor, você se torna um perverso. Pastor, mas o senhor acabou de falar que o senhor quer que eu tenha conhecimento. Claro, eu não quero que você seja só ouvinte, eu quero que você tenha conhecimento. Sim ou não? Quem entendeu o que eu preguei? Eu não quero que você seja ouvinte da verdade, eu quero que você seja conhecedor da verdade. Mas se o teu conhecimento da verdade for sem amor, você se transforma em um perverso. Se você estiver saudável, mas se você não tiver amor, você se torna um profano. Sou saudável. Você é saudável? E o que você está fazendo para mostrar que você é saudável? Agora eu só uso camisa coladinha, calça coladinha, porque agora eu sou saudável, agora eu sou fitness.
Se o teu saudável não gera uma cura interior a você, para gerar cura e libertação nas outras pessoas, você se transforma em um profano com a tua vida saudável. Eu quero trazer equilíbrio nessa mensagem. Pastor, então agora eu estou tendo êxito, estou ganhando almas, estou ganhando bem, estou crescendo, estou tendo êxito na minha vida. Êxito sem amor nos torna arrogantes. Êxito sem amor nos torna arrogantes. Nossa igreja está em êxito, está crescendo demais. Nossa gente está em êxito, está crescendo demais. Meu emprego está bom, minha empresa está boa, está tendo êxito. Se não for por amor ou com amor, você vai se tornar um arrogante por causa do êxito. Pastor, o senhor acabou de falar aí, eu, graças a Deus, estou saudável, estou conhecendo a verdade, estou trabalhando na igreja, estou fazendo coisas no meu interior da minha casa, estou trabalhando para Deus. Trabalho sem amor, você se torna um escravo. Você se torna escravo do trabalho que você diz que é amor, mas na verdade é escravidão. Trabalho sem amor é se tornar escravo. Penúltima coisa, pastor, eu estou cheio de fé, comecei a ler a Bíblia, comecei a praticar, comecei a fazer meu devocional, estou cheio de fé. Fé sem amor te torna um fanático. Fé sem amor te torna apenas um fanático religioso. Tem muita gente lá nessas guerras esperando, acerta uma bomba em mim, acerta uma bomba em mim. Fé sem amor é fanatismo. Última coisa, cruz. Pastor, eu estou carregando a minha cruz, estou carregando, estou dando sinais claros que eu amo a Jesus. Cruz sem amor te torna um religioso apenas. Uma cruz apenas sendo carregada para mostrar é religiosidade. Se não tiver amor, é apenas religião, e a religião vai te matar. Nós precisamos carregar a cruz com amor para nós sermos nascidos de novo. Cruz sem amor é tornar-se apenas um religioso. Você pode fazer tudo, irmão. Você pode fazer tudo que você acha. Eu estou trabalhando, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou bonito, eu estou saudável, eu estou conhecendo a verdade. Mas para quem é isso? Se coloque de pé. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro Coríntios capítulo 13, do verso 3 ao verso 7. Diz aqui o texto para nós: ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo, o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não é orgulhoso, não se ensoberbece, não é vaidoso, não se conduz inconvenientemente, como alguns hoje usam a internet para isso, não procura os seus interesses, não se exaspera, não é colérico, asperoso, enfurecido, irritado, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija na verdade. O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor jamais acaba. Irmãos, nós estamos falando do que é ser igreja. 1 Coríntios capítulo 12 diz que ser igreja é ser o corpo, mas ter Cristo como cabeça desse corpo. E o texto está dizendo para nós aqui no verso 13, verso 3: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não fizer isso por amor, eu estou me autodestruindo ou destruindo o corpo de Cristo desnecessariamente. Eu estou levando as pessoas para uma batalha, para uma guerra que Deus não mandou. Eu estou levando a minha casa e a minha família para uma guerra que Cristo não mandou. Mas eu estou lutando para ser saudável, eu estou lutando para o conhecimento, mas a busca do conhecimento e a busca da tua vida saudável tem trazido
trazido a tua família junto com você, ou tem afastado a tua família ainda mais? Tudo isso que você está fazendo é por amor, ou é apenas religiosidade? É apenas fanatismo? Você está dizendo que você está orando 2 horas porque você está competindo com alguém? Competindo com o teu esposo, competindo com a tua esposa, ou competindo com você mesmo? Você faz jejum para quê? Você vem para a igreja por qual motivo? Para dizer que veio? E está aí ferido, machucado, assolado, esfriado aí, congelado? Eu quero equilíbrio. Nós viemos à igreja porque é a casa de Deus, nós amamos. Não tem como um soldado dizer, eu sou um exército sozinho. Ele precisa de um quartel. Uma ovelha precisa de um aprisco. Nós precisamos aprender a ser corpo. Membros diferentes, mas de um só corpo. E se nós quisermos colocar fogo nesse corpo, se não for por amor o que eu estou fazendo, esse corpo será destruído e não vai ter proveito nenhum. O fogo que nós queremos na igreja é o fogo da presença do Espírito Santo, e não um fogo inventado por mãos humanas, um culto inventado por mãos humanas, uma festa inventada para atrair gente, coisas inventadas para atrair pessoas. O reino de Deus é completo, irmão. O corpo de Cristo é saudável, ele tem conhecimento, vive o que o cabeça, que é Cristo, ordena. Ele conhece o cabeça, ele é saudável através das palavras que o cabeça, que é Cristo, instrui. Mas ele não usa isso para orgulho. Eu oro mais que você, eu leio mais Bíblia que você, eu jejuo mais que você. Não, irmão, a gente faz para atrair. A gente faz porque a gente quer viver, quer glorificar quem nos deu. E através do bom testemunho a gente faz o quê? Arrasta as pessoas. A gente arrasta. O nosso bom testemunho vai arrastar, o nosso bom casamento vai arrastar, a nossa boa paternidade vai arrastar, a nossa boa filiação vai arrastar. A gente precisa melhorar, eu preciso melhorar em muitas coisas. Eu preciso melhorar em muita coisa. Mas eu estou dizendo para Deus nesses últimos dias: Senhor, eu quero ser saudável, mas eu quero ser saudável para a sua glória. Eu quero te conhecer, mas eu quero te conhecer para a tua glória. Eu quero que eu e minha casa sirvam ao Senhor, mas quero que seja para a tua glória e não para a minha. Eu quero que a igreja cresça, Senhor, mas é para a sua glória. Senhor, eu quero uma mudança radical na vida de cada casal, cada homem, cada mulher, cada família, jovem e criança aqui, mas eu quero para a sua glória. Porque senão, irmão, a gente vai ser saudável, a gente vai ter conhecimento e a gente vai matar as pessoas, porque se não for por amor, de nada vai adiantar. Nós, como corpo, precisamos amar a quem está nos dando a oportunidade de fazer, e não apenas amar o que nós estamos fazendo, porque senão nós podemos se tornar idólatra do que fazemos. Ah, eu amo cantar, mas você ama para quem você canta? Se você não amar para quem você está cantando, você é apenas um artista. Ah, eu amo pregar. Se eu estiver pregando apenas para me vangloriar na internet para você, eu estou lascado. Porque tem muita gente idolatrando o chamado, mas não amando quem lhe deu o chamado. Eu amo servir na porta, eu amo servir na cozinha, eu amo servir na dança, eu amo servir na limpeza. Se você amar o que você faz sem amar quem te permitiu fazer, você é um idólatra. Se não for por amor, isso está te gelando. E guarde isso, você também já ouviu de mim. Amor não é um frio que está esquentando, mas é um quente que está esfriando. E os mornos serão vomitados da boca de Deus. Precisamos, irmãos, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, conhecer a verdade, prosseguir em conhecer, mas que isso não se transforme em idolatria, mas que gere ainda mais amor, mais intimidade. Eu estou com a minha esposa há 28 anos, eu conheço ela hoje muito mais do que no início. E quanto mais intimidade eu tenho com ela, mais eu a amo, sem idolatrá-la. Porque quanto mais eu conheço ela, mais eu conheço os defeitos dela também. E os defeitos que eu conheço dela, e os defeitos que dos meus, que são muito mais, não deixa ela me idolatrar. Ela me ama,
conhecendo as minhas dificuldades, os meus defeitos, mas ela me ajuda a melhorar. Ela não me idolatra para eu ficar congelado no meu erro. Se alguém passa a mão na tua ferida e não usa o remédio para te curar e não te leva para um lugar de cura, cuidado com essa pessoa, ela quer a tua destruição. Se você tem um líder, um pastor que não chama a tua atenção em amor, ele não é um pastor, ele é um lobo, só está esperando o tempo certo para te devorar. Quem entendeu a mensagem dessa noite? O que é ser igreja? É tudo isso e um pouco mais. Por favor, lute para ser saudável, lute para conhecer, mas faça tudo isso em amor. Feche seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, nesta noite mais uma vez eu quero apresentar, Senhor, a cada um de nós como teu corpo, membros deste corpo diante da tua presença. E eu peço ao Senhor hoje, continua nos ministrando, Senhor, porque ao sair desta porta o processo continua. Eu sei que o Senhor tem promessa para cada um aqui, promessas de paz, promessas de bênçãos, promessas de coisas extraordinárias, mas que a gente não venha desistir no processo, que a gente não venha se cansar no processo, se esfriar no processo, ou fazer por fazer, ou fazer para se mostrar. Não, Senhor, nos cura para curar, nos liberta para libertar, nos transforma para transformar, faz tudo para a tua glória em nós e através de nós, Senhor. Espírito Santo, toma cada vida aqui nas tuas mãos, toma cada lar aqui nas tuas mãos, cada homem e cada mulher aqui. Tira deles toda mentira, todo engano, toda falsidade, todo cansaço físico, emocional, espiritual. Quebra o jugo contra a mente e o coração do teu povo. Libera uma unção aqui hoje para despedaçar todo jugo e todo coração de pedra. Coloque em nós hoje um novo coração, um coração de carne, um coração onde o Senhor vai poder escrever nas tábuas deste coração a tua verdade, a tua palavra. Senhor, nós queremos crescer no conhecimento e prosseguir em conhecer o Senhor a cada dia, sem sermos orgulhosos do conhecimento, sem sermos fariseus, sem sermos religiosos apenas. Queremos ser filhos e filhas, nascidos de novo, libertos e curados para a glória do teu nome. Senhor, abençoe a cada um aqui, abençoe a cada casal aqui, abençoe a cada família aqui, abençoe a cada homem, cada mulher aqui. Toma a vida das nossas crianças aqui, toma a vida da nossa juventude, Senhor, e gera, Senhor, em cada um aqui um coração contrito e quebrantado, de filhos e filhas nascidos de novo, filhos e filhas nascidos de novo. Cura-nos, Senhor, resgata-nos para a tua glória, tira de nós toda a religiosidade, toda a mentira, todo o engano, toda a dureza, toda a frieza. Arranca de nós esta mornidão, arranca de mim, Senhor, me ajuda, pelo amor do teu nome, nos ajuda a sermos saudáveis, nos ajuda a crescer em fé, nos ajuda a romper para a tua glória. Coloca as mãos sobre a tua cabeça, coloca as tuas mãos sobre a tua cabeça e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, passa agora o teu sangue e limita toda a ação de Satanás contra a minha mente, contra o meu coração. Hoje eu declaro que está obstruído os meus olhos, os meus ouvidos, para que toda e qualquer seta do maligno não venha adentrar e fazer morada na minha mente e no meu coração. Eu rejeito agora toda ação de palavras contrárias, divisões, sentimentos, desejos e vontades que desonram o Senhor. Eu declaro, eu tenho a mente ungida, a mente de Cristo. Os meus ouvidos são do Senhor, os meus olhos são do Senhor, os meus lábios são do Senhor, o meu coração é do Senhor, o meu corpo é teu, a minha casa é sua, a minha família é sua, o meu ministério é seu, tudo é seu, Senhor. Me lava agora no teu sangue,
e me limpa, me purifica e me santifica para a glória do teu nome. Eu profetizo que toda frieza espiritual, toda mornidão seja agora arrancada da minha vida, porque eu declaro que eu viverei o Evangelho dia após dia, conhecendo a verdade, continuamente vivendo uma vida saudável para a sua glória. Eu sou ungido do Senhor, eu sou uma bênção. Eu declaro que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre mim, sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu profetizo toda a sorte de bênçãos e milagres sobre a minha vida, e eu estou pronto para o processo, para cumprir o propósito, porque o Senhor está comigo nas águas, nos rios, no fogo, em todo o tempo. O Senhor está comigo, e eu viverei em todo lugar, em todo tempo, em todos os ambientes, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Dê um aplauso bem alto, bem forte, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Não iremos voltar atrás, não iremos retroceder. Deus te dará graça, Deus te dará sabedoria para hoje à noite, para amanhã. Busque, irmãos, em tempo e fora de tempo, e ame ao Senhor acima de todas as coisas. Amém? Quero te abençoar, para você ir para a sua casa debaixo da bênção do Senhor, para que verdadeiramente você tenha uma semana de vitória. Deus tem muitas promessas para a minha vida e para a sua vida, sim ou não? Tem ou não tem, irmãos? E vai se cumprir, mas tem um processo. Então seja crente no processo, seja crente na caminhada. Faça assim com as suas mãos. Pode adorar. A chuva serôdia, a chuva temporânea está caindo sobre nós. Toda a semente da palavra plantada na tua mente e no teu coração hoje vai dar muito fruto, porque a palavra de Deus está garantida. A chuva serôdia, a chuva temporânea, ela está caindo para regar essa semente, e nós seremos saudáveis sem orgulho. Nós conheceremos a verdade e viveremos ela sem orgulho, sem engano, sem mentira, sem prepotência. Eu abençoo você, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo as obras das tuas mãos, eu abençoo o teu deitar, eu abençoo o teu levantar. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo, esteja hoje e sempre sobre você, sobre a tua casa e sobre toda a tua família, para que você tenha dia após dias de vitória, dia após dias de bênção, dia após dias de milagre, no processo do Evangelho, no propósito de vida, vivendo para a glória de Deus, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a tua casa servirão ao Senhor, e servirão com alegria, servirão com ousadia, servirão com paz, servirão com amor. O Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o